Oi, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas e vamos para mais uma de nossas aulas sobre a crise econômica de 1929. Bom, então vamos começar. Deixa eu avançar aqui os slides até chegar no ponto em que nós paramos em nossa última aula. Vejamos, já falei disso aqui, vai, avança meu filho. Já falamos disso aqui também já analisamos esse ponto, também já falamos disso aqui. Bom, então hoje nós vamos falar do American Way of Life e da crise financeira que atingiu os Estados Unidos e posteriormente o mundo ao final da década de 1920. Bom, nós temos aqui algumas importantes considerações para fazer. Em primeiro lugar, a Europa encontra-se em estado de recuperação econômica, de recuperação da sua produção industrial e agrícola após a Primeira Guerra Mundial. Entre 1924 e 1926, a Europa praticamente retoma os seus níveis de produção industrial e agrícola e, obviamente, isso vai ter um impacto profundo na recuperação da sua economia como um todo. Ou seja, nós temos um retorno da estabilidade na economia europeia, uma estabilização parcial após a Primeira Guerra, pois a Europa ainda necessitava de uma certa ajuda financeira por parte dos Estados Unidos na reconstrução do continente. Alguns países tinham uma condição um pouco mais complicada, como por exemplo a Alemanha, que teve que pagar uma pesadíssima indenização no Tratado de Versalhes devido à cláusula de culpa de guerra que estabeleceu a Alemanha como a única responsável pela guerra mundial e pelos danos causados, tendo que pagar aos países vencedores uma indenização superior a 30 bilhões de dólares. Bom, então, se a economia europeia está em ritmo de recuperação, significa que finalmente o que nós temos? Nós temos capital disponível. Tem dinheiro sobrando na Europa. E se tem dinheiro sobrando, então vamos procurar um lugar seguro, um lugar confiável, um mercado confiável para fazer o investimento e a multiplicação desse capital disponível. Bom, qual era o mercado financeiro, qual era o país com a economia mais sólida, mais segura e mais confiável do mundo nesse momento? Obviamente, os Estados Unidos da América. Então, todo esse dinheiro que passa a sobrar na Europa, ele vai ser investido no mercado norte-americano. E aí vai ser só alegria para o mercado financeiro norte-americano. E aí nós teremos o início daquilo que nós chamamos de American Way of Life, the American Way of Life, o estilo de vida norte-americano. Porque todo esse dinheiro que vai ser investido no mercado americano, além do próprio crescimento do mercado americano, nos setores agrícola e industrial, isso vai gerar aquilo que os especialistas chamam de boom na economia. São os loucos anos 20. Os loucos anos 20 são caracterizados por um alto padrão de consumo por parte da população norte-americana. É uma situação de pleno emprego, como eu já falei em nossa segunda aula, ou seja, só não trabalha quem não quer. Esse trabalhador com muita renda, aliás, ele estando empregado, com emprego, ele tem renda. E com renda, ele vai consumir e vai manter o mercado norte-americano extremamente aquecido. Então, quais foram os fatores que permitiram que os Estados Unidos passassem por um boom na economia nesse momento conhecido como os loucos anos 20? Que, os Estados Unidos
torna-se o grande receptor de capitais disponíveis no mercado financeiro internacional. Os Estados Unidos está recebendo dinheiro de todas as partes do mundo, porque o país é visto como o mais estruturado, como o mais confiável, como o mais seguro para fazer esses investimentos e, lembre-se, multiplicar o capital. Se você é um fazendeiro, se você é um industrial, você quer multiplicar esse dinheiro com aplicações financeiras e esse dinheiro vai parar nos Estados Unidos. Em outras palavras, está jorrando dinheiro nos Estados Unidos. O dinheiro está brotando do chão. Tem muito dinheiro disponível para fazer uma série de empréstimos. E onde esse dinheiro vai ser alocado? Onde ele vai ser disponibilizado? Primeiro, no mercado financeiro. Nós teremos o crescimento do setor financeiro norte-americano. Bancos, casas de crédito, bolsas de valores. Nós teremos mais de 4.000 instituições financeiras nos Estados Unidos sendo criadas ao longo da década de 1920. Isso é um absurdo, isso é uma coisa avassaladora. Nós teremos também esse dinheiro sendo emprestado para os fazendeiros no setor da agricultura. E assim, nós teremos a construção de armazéns que vão estocar o excedente de produção agrícola. Então nós temos aqui mais um elemento aqui que vai fortalecer a superprodução. Os fazendeiros estão percebendo que o consumo está em alta e vão aumentar ainda mais a produção. E para estocar essa produção excedente, eles vão construir muitos armazéns. Esse dinheiro também vai ser alocado na indústria. No financiamento do setor industrial através de empréstimos para as empresas, sistema de crédito. Esse dinheiro, melhor dizendo, esse empréstimo poderia ser pago com prestações a perder de vista, e assim nós teremos também o aumento da produção no setor industrial. Bom, nós teremos geração de emprego na indústria, geração de empregos na agricultura, e isso vai fortalecer, como eu falei, essa situação de pleno emprego para a população norte-americana, emprego disponível para praticamente toda a população, aumentando a sua capacidade de consumo, e o consumo dessa população americana é consumo de geladeiras, consumo de rádios, consumo de produtos agrícolas, de vestuário. Isso vai ter um crescimento absurdo ao longo de toda a década de 20 nos Estados Unidos, caracterizando esse momento conhecido como The American Way of Life. Ou seja, o American Way of Life é a alta capacidade de consumo da população norte-americana, porque ela vive uma situação de pleno emprego. Empregos fornecidos no setor industrial, no setor agrícola, no setor de serviços, e assim nós teremos um grande desenvolvimento do mercado financeiro norte-americano e da economia norte-americana como um todo. Ou seja, os Estados Unidos torna-se o grande fornecedor de empréstimos, crédito a curto prazo aos países europeus recém-saídos da Primeira Guerra. A Europa ainda está em situação de reconstrução. Como eu falei, países mais afetados, como Itália, Alemanha e Áustria, têm uma maior necessidade desses empréstimos dos Estados Unidos para concluir a sua reconstrução. Então, os Estados Unidos estão passando por um momento de boom na economia e, enfim, é a locomotiva da economia do planeta já na segunda década do século XX. Em nossa próxima aula, a gente vai analisar o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. Se você gostou desse vídeo, então inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e assim você vai ajudar a disseminar, a espalhar a base de conhecimento do canal História e Ação Humanas e vai ajudar um número maior de pessoas. Um forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.